Continuando a edição da sala AVA, nós vamos aprender como criar atividades na sala AVA Moodle. Primeiramente, você tem que ativar o modo edição. Depois, você vai escolher a unidade de conteúdo ou atividade de aulas presenciais, onde irá inserir a atividade. Aqui, só a fins didáticos, eu vou adicionar no final da sala a nossa atividade. Para adicionar uma atividade, você tem que clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Isso na unidade em que você quer adicionar a atividade. Unidade de conteúdo 1, unidade de conteúdo 2, 3, atividades presenciais, exame final. Você vai para a unidade que você quer e clica em adicionar um novo recurso. Posteriormente, para facilitar, você clica aqui em atividades. Assim, só irá aparecer para você as atividades. Quais atividades você pode colocar na sala AVA? Existe uma infinidade de atividades. As mais usuais: fórum, questionário, tarefa. Mas você também pode colocar outras atividades, como chat, pesquisa de avaliação, glossário, entre outras. Vamos supor que você vai adicionar um fórum avaliativo como atividade. Você vai colocar o nome do fórum. Vamos supor que é um fórum de discussão. Você vai colocar o nome do fórum, discussão sobre o tema, e vai escrever sobre o que se trata essa discussão, a pergunta que você quer que o estudante converse ou fale sobre aquele determinado tema. O tipo de fórum. É muito importante você escolher o tipo de fórum. Vai ser um fórum geral, onde o estudante consegue criar um novo tópico? Ou não, será uma discussão simples. Ou seja, ele tem que responder diretamente à pergunta que você fez. Depois de escolher o tipo de fórum, se for um fórum avaliativo, você tem que clicar em avaliações. Como padrão, vem nenhuma avaliação, mas você tem que passar, por exemplo, para avaliação máxima. Por que isso é importante? Porque senão você não vai conseguir pontuar a discussão do seu estudante, do cursista, posteriormente. Quantos pontos que vale essa avaliação? Vale 100 pontos? Provavelmente não será 100 pontos. Ah, vale 30 pontos. Você vai colocar 30 pontos, que é o valor que vale o fórum, se for o caso. Qual que é a categoria de notas? É uma atividade à distância ou é uma atividade presencial? Ah, não, essa é uma atividade à distância. Você vai colocar em AD. Depois que você fizer isso, você pode clicar em salvar e voltar ao curso. Ou você pode fazer outras alterações que não são obrigatórias, mas que é interessante você já fazer a edição. Por exemplo, a disponibilidade. Esse fórum vai ficar aberto a sala durante todo o período da sala? Ou não, ele vai fechar em uma data específica. Se for fechar em uma data específica, já que é uma atividade avaliativa, você vai habilitar a data que ele deve abrir e habilitar a data que ele deve fechar. E depois clicar em salvar e voltar ao curso. Aqui está o fórum que nós criamos. Você vai clicar para abrir o fórum. Você vai ter o tema, discussão sobre o tema que você escolheu. O estudante, ao clicar em adicionar novo tópico de discussão, já que eu não coloquei em um fórum simples, ele vai escrever o assunto, a mensagem e vai enviar ao fórum. Outra atividade que nós podemos adicionar. Então, eu vou clicar de novo em adicionar uma atividade ou recurso. Atividades. Agora eu quero fazer um questionário. Eu vou colocar o nome do meu questionário. Vou colocar lá atividade unidade 1. E eu vou fazer uma descrição do que eu quero que o estudante
faça ou estude antes de responder esse questionário. Leia a apostila até a página tal, assista a videoaula, para depois responder o questionário, conforme nós vimos nas videoaulas anteriores. Eu vou colocar o tempo de duração dessa atividade, quando que ela deve abrir, quando que ela deve fechar. A nota que esse questionário vale. Primeiro, qual que é a categoria de nota? É uma atividade presencial ou à distância? Você vai colocar, não sei, vamos supor que essa aqui é a distância. Número de tentativas. Qual que é o número de tentativas permitidas? É ilimitado? O estudante pode fazer até fechar a questão? Ou não? Você quer que ele tenha somente 2 tentativas permitidas? Qual que é a nota para o método de avaliação? Vai ser a nota mais alta. E aí você clica em salvar e voltar ao curso, caso não queira fazer mais nenhuma alteração. Aqui está o nosso questionário. Nós criamos o questionário, mas não tem nenhuma atividade no questionário, correto? Então agora nós vamos adicionar as atividades. Eu vou clicar no questionário. Pronto, abriu meu questionário. Eu vou vir em adicionar questões. Aqui já fala que o método de avaliação é a nota mais alta e que o estudante tem 2 tentativas. Adicionar uma questão. Eu posso buscar essa minha questão de um banco de questões. Caso eu já tenha feito uma outra sala AVA ou um outro curso, eu posso simplesmente buscar essas questões e colocar na minha sala. Ou se eu estiver fazendo essa questão pela primeira vez, eu posso clicar em uma nova questão. Quais são os tipos de questões que você pode criar? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérica, uma questão dissertativa, arrastar e soltar uma imagem, arrastar e soltar nos marcadores, associação de respostas curtas aleatórias, pode ser uma questão de cálculo simples, pode ser uma questão de respostas embutidas. Então, existe uma variedade de questões que você pode utilizar para fazer o seu questionário. As mais comuns: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação. Vou fazer um exemplo, então, de múltiplas escolhas. E vou clicar, clico em múltiplas escolhas e clico em adicionar. O nome da questão eu vou colocar no número 1 e vou escrever o texto da questão aqui. Eu poderia colocar eu poderia colocar uma questão sobre industrialização de alimentos. É correto afirmar que? Ou alguma questão da sua área. É correto afirmar? Marque a alternativa correta. Você vai montar a sua questão. Lembrando que é uma questão de múltiplas escolhas. Ou seja, você vai ter uma questão certa e várias erradas, ou é para marcar errada, ou é para marcar mais de um tipo de questão. No caso, uma questão de múltiplas respostas, vão ter mais de uma resposta correta ou apenas uma resposta correta? Eu vou dar um exemplo de apenas uma resposta correta. Então aqui eu vou escrever a minha primeira alternativa. Vamos supor que a resposta correta, só chutando, seja casa. Inventando uma pergunta. Qual que é a nota? A nota é 100%, já que só tem uma resposta correta. Se fosse mais de uma resposta correta, se fossem 2 respostas corretas, eu poderia colocar aqui 50% e na próxima 50%, por exemplo. A minha próxima opção ia ser aqui, por exemplo, carro. Carro não é a resposta correta. Eu estou dando exemplos simples
para o vídeo não ficar muito grande. Mas aqui você vai montar uma frase, creio eu. Não, carro não é a resposta correta, então fica em nenhum. A próxima resposta aqui vai ser mesa. Mesa também não é a resposta correta, já que eu já falei que a resposta correta é casa. E você vai colocar a quantidade de opções que você quer. Ah, eu não quero só 5 opções. É só você clicar em adicionar mais escolhas. E por fim, clicar em salvar mudanças. Pronto, a minha questão 1 está pronta. Depois eu posso ir em adicionar mais uma questão. E eu posso clicar numa questão de verdadeiro ou falso, por exemplo. Eu vou colocar o nome da minha questão, vou colocar número 2, vou escrever o texto da minha questão, vai colocar um exemplo. Alimento seguro é o alimento seguro é o alimento livre de perigos químicos, físicos e biológicos. Essa questão é verdadeira ou é falsa? Essa questão é verdadeira. Você marca para verdadeiro, automaticamente vem falso, então você tem que mudar para verdadeiro. Muitos professores esquecem de alterar isso daqui e depois o estudante sabe que a questão é verdadeira, por exemplo, e está falso. Então, uma dica que eu dou é: assim que você finaliza o seu questionário, você deve fazer o seu questionário. Você passa para o papel o estudante, você vem no seu perfil, vem mudar papel para. Você clica em mudar papel para. Eu não posso fazer isso daqui agora porque eu estou editando. E vai estar lá, mudar papel para estudante. E faça a sua atividade. Se você que é o professor não tirar 100% do questionário, alguma coisa está errada. E isso acontece muito. Questionários com respostas erradas. Depois que você editar a sua questão, você clica em salvar mudanças. Ok, qual que é a nota máxima do meu questionário? Vai valer 10 pontos. Vamos supor que o meu questionário tenha só 2 questões, tá? Que valor máximo? 10 pontos. Opa, mas aqui tá 1 ponto, 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui e escolher, por exemplo, essa atividade vale 5 pontos e a próxima vale 5 pontos. Ok. Ah, não, essa questão vai valer 5 pontos e meio, vírgula 5. Olha o que vai acontecer. Uai, não ficou. Por que não ficou 5,5? Porque no Moodle tem que ser ponto. É 5,5. E aí fica 5,5, ok? Lembre-se disso. É 5 ponto e não 5, vírgula. Ok, o nosso questionário está pronto. Caso não esteja pronto, obviamente, é só você adicionar mais questões. Então, como que você vai fazer para responder seu questionário? É só clicar no questionário que você clicou, visualizar questionário agora. Você consegue responder o seu questionário. Se eu clicar em visualizar questionário, tem aquela questão que eu criei, que eu não escrevi, eu coloquei só 3 pontinhos. Eu vou escolher a resposta correta. Lembra, a resposta correta era casa. E vou passar para a próxima questão. E a mesma coisa eu vou fazer para o outro que eu coloquei 3 pontinhos, que a resposta correta era verdadeiro, e vou mandar finalizar a alternativa. Pronto. Enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Olha só, sua resposta está correta. A resposta correta é casa. Sua resposta está correta. A resposta correta é verdadeiro. Caso você faça o seu questionário e a resposta esteja errada, o que você vai fazer? Você vai clicar em editar questão. E você vai mudar a resposta para que você considera certa. Ah, não era verdadeiro não, era falso. Muda para falso e salvar mudanças. E aí você refaz o questionário para ver se agora está tudo ok. Um outro exemplo de atividade. Adicionar uma atividade ao recurso, atividade, uma tarefa. Uma tarefa também é uma atividade muito comum. Vamos supor que o estudante tem que fazer uma pesquisa. Então, você vai colocar o nome da tarefa. Pesquisa sobre algodão.
Você vai escrever o que você quer que o estudante responda. Quero que você faça uma revisão bibliográfica sobre algodão. Nessa revisão, você tem que falar sobre as características do algodão, a parte econômica do algodão, como que o algodão é comercializado, qual que é o valor do algodão. Não sei, você vai inventar uma pesquisa aqui. Depois que você escrever para o estudante o que ele tem que fazer, você continua a edição. Quando que a atividade abre? Quando que a atividade fecha? O estudante ele vai fazer o texto online, ele vai digitar na sala. Tem um limite de palavras? Se tem um limite de palavras, você vai clicar em habilitar e escrever o limite de palavras. Ah, não, eu não quero que ele faça o texto online. Eu quero que ele me envie um PDF. Então você vai escrever lá, observação, enviar em PDF. Envio de arquivo. Quantos PDFs ele pode enviar? 20 PDFs? Provavelmente não. Um PDF, você vai passar para um. Qual que é o tamanho máximo do envio? Quantos megabytes, quantos gigas pode ter esse PDF? Qual que é a nota dessa atividade? Ela vale 100 pontos? Não, não vale 100 pontos. Provavelmente não vai valer 100 pontos. Você vai colocar a nota máxima, 50 pontos. E por fim, salvar e voltar ao curso. Aqui me pediu um nome, vou colocar somente pesquisa. Salvar e voltar ao curso. Eu vou clicar. O estudante aqui, onde tem esses 3 pontinhos, vai ter a informação do que é para ele fazer e vai aparecer para ele enviar resposta, enviar conteúdo. Para você, como professor, vai aparecer o número de estudantes participantes desse fórum, quantos desses estudantes já enviaram, por exemplo, 2 estudantes já enviaram para correção, e quantos precisam de avaliação. Quando você corrigir, o número de enviado vai reduzindo. São só essas atividades que eu posso fazer? Não! Conforme eu falei, existem uma infinidade de atividades que você pode colocar na sua sala. Só tome cuidado com atividades em que você tem que carregar imagens, porque dependendo de como é o acesso da sua internet, a internet do seu estudante, você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Essa imagem pode não aparecer para ele, ela pode não abrir, ficar como um erro. E se a imagem não abrir, ele não vai conseguir realizar a atividade, se for uma atividade, por exemplo, que ele tem que observar uma imagem. É só por hoje, não deixe de fazer as atividades presentes na sala. Até a próxima videoaula.